Eu confesso que eu fiquei um bom tempo pensando sobre como iniciar essa conversa nossa hoje aqui. E eu cheguei à conclusão que não poderia haver uma forma mais honesta de começar o nosso papo hoje aqui, hoje à noite, dizendo com clareza que nós vamos ter alguns minutos muito desafiadores na sequência da palavra de hoje, que nós vamos ter que fazer um esforço cooperado hoje aqui, um esforço colaborativo, para que nós possamos encarar o ensino que está diante de nós hoje com o coração aberto. No século XVI, João Calvino tinha um amigo que era um discípulo dele, alguém que lhe era muito prezado, Sebastião de Castillon. E em determinado momento, lá em Genebra, Sebastião Castillon deu uma aula dizendo que talvez fosse possível ler o livro de Cantares como um encontro romântico entre um homem e uma mulher. No dia seguinte, ele foi expulso de Genebra, desterrado, expulso da igreja de Genebra. 5 séculos se passaram, mas nós não progredimos muito como igreja, infelizmente. Ainda assim, quando um pregador anuncia que numa noite nós vamos tratar sobre o tema da sexualidade humana à luz da Sagrada Escritura, isso traz muito incômodo. E muitas pessoas se perguntam, por que eu vim nesse culto justamente hoje? Na verdade, a gente tem um sentimento de que esse assunto, ele não deveria ser tratado no púlpito. E de fato a nossa igreja ela faz um grande esforço de ensino, porque nós temos um encontro dedicado para esse tema no nosso material de discipulado. Então, se você já passou pela nossa rede de discipulado, já passou pelo Bible Maps, você sabe que tem um encontro que nós paramos e nós olhamos o ensino bíblico sobre a sexualidade humana. Na nossa oficina de casais nós também temos um encontro dedicado para isso, mas ainda assim nós temos de ter a coragem progressivamente de tratar desse assunto com toda a igreja. Então hoje nós vamos ter um papo aqui, que eu prometo para você, que eu vou tentar calibrar ao máximo a minha fala para que ela não fique em um de 2 extremos que eu julgo extremos muito prejudiciais, que são a demonização da sexualidade por um lado, como se ela não tivesse sido criada por Deus, é assim que a Escritura o declara, mas sem evitar um outro extremo de vulgarizar esse assunto, como se nós pudéssemos rir dele à vontade, como se ele não tratasse de coisas pessoais e íntimas. Então a gente vai tentar calibrar um pouco essa fala. E desde já eu quero pedir para você que se sente desconfortável já nos primeiros minutos dessa fala aqui, eu quero pedir que você esteja comigo mesmo assim. Nós precisamos fazer esse esforço juntos. E eu poderia apresentar uma miríade de razões para isso, mas eu vou falar apenas uma. Peter Jones tem um livro intitulado O Deus do Sexo, e ele diz assim: enquanto o sexo no século XXI continua como um tabu dentro das igrejas, nossos jovens adolescentes, nossos filhos estão sendo educados por uma agressiva indústria pornográfica, que não mede esforços para chegar nas suas mentes e catequizar os seus corações. Enquanto a igreja se cala, nossos jovens estão sendo educados sobre sexualidade em outros lugares, em outras fontes. E isso é uma omissão que nós não podemos tolerar mais. Nós temos que ter coragem. E eu acredito que sim, nós precisamos abordar esse assunto com coragem, com integridade e com honestidade. E por isso eu quero convidá-lo a abrir comigo a sua Bíblia no Evangelho de Mateus, no capítulo 5, no versículo 27. Evangelho de Mateus, capítulo 5, verso 27. Nós vamos ler do verso 27 até o verso 30. Eu vou convidar você para ler o texto junto comigo. São 4 versículos apenas. Lemos juntos, dizendo assim: vocês ouviram o que foi dito, não adulterarás. Mas eu lhes digo, qualquer que olhar para uma mulher e desejá-la, já cometeu adultério com ela no seu coração. Se o seu olho direito o fizer pecar, arranque-o e lance-o fora. É melhor perder uma parte do seu corpo do que ser ele todo lançado no inferno. E se a sua mão o fizer pecar, corte-a e lance-a fora. É melhor perder uma parte do seu corpo do que ir
todo ele para o inferno. Jesus retoma o 7º mandamento, mandamento que proíbe o adultério, e Jesus recita o mandamento. Ele diz: ouvistes o que fora dito aos antigos, não adulterarás, eu porém vos digo que todo aquele que olhar para uma mulher, e aí existe uma construção muito delicada no grego, que a ideia meio que literal da frase é: aquele que olhar para uma mulher com a intenção de cobiçá-la, com a motivação de cobiçá-la, né? Existe essa palavra encravada aí, desejá-la. A palavra aí é epitomia, que é uma palavra muito usada mesmo pelos autores do Novo Testamento para denotar esse desejo sexual após a queda, que muitas vezes é traduzido como concupiscência, por exemplo. Ou seja, é um desejo forte, um desejo arrojado, agressivo e desordenado. E então Jesus está abordando esse mandamento, mas assim como no mandamento do homicídio, Jesus mostra qual é o verdadeiro objeto de atenção e de foco desse mandamento. Por exemplo, vamos lembrar um pouquinho do mandamento não matarás. Ele diz assim: ouvistes o que fora dito aos antigos, não matarás. Eu posso chegar aqui num culto no final de semana e falar assim: rapaz, graças a Deus, mais uma semana que eu não matei o meu chefe. Olha, eu pensei até, eu até planejei, comprei uma faca inclusive, mas não cheguei a executá-lo, então graças a Deus não matei o meu chefe. Mas o mandamento não fala sobre, Jesus mostra assim que o foco do mandamento não é apenas regular a nossa atitude, mas Jesus diz assim: se você disser ao seu irmão raca, que é uma pequena palavrinha que significa idiota ou imbecil, ele diz: se você chamar o seu irmão de imbecil, você já é réu do fogo do inferno. Jesus está apontando para uma questão aqui que na verdade tem a ver com o coração, dizendo assim: olha, você não matou o seu chefe, mas o nível de desprezo, de raiva, o nível de aviltamento que você tem em relação a ele, de fato isso já desagrada a Deus, machuca, fere e transgride o coração de Deus. Então quando nós olhamos aqui para o 7º mandamento, como Jesus o aborda, e Jesus se assenta lá no início do Sermão do Monte, diz que Jesus se assenta numa típica posição rabínica para ensinar, revogando essas outras interpretações e chamando para si a autoridade para interpretar a Escritura, dizendo assim: eu tenho autoridade para dizer o que esse texto realmente significa. Ele diz o seguinte: enquanto os escribas dos fariseus eles diziam que o 7º mandamento ele tinha a ver com a noção de roubar a mulher do próximo, ou seja, era uma proibição de que você roubasse a mulher do próximo, Jesus interpreta esse mandamento como sendo um mandamento de pureza. Don Carson, comentando esse texto, diz assim: Jesus insistiu que o 7º mandamento aponta em outra direção, em direção à pureza que se recusa a cobiçar. Ulrich Luz, comentando esse texto, diz assim: o que Jesus está ensinando é que o adultério ele não se consuma apenas num ato, mas ele começa no coração. O pecado começa nos próprios pensamentos. E fazendo assim, Jesus nos mostra que Deus não está apenas interessado no fato de que nessa semana eu não me deitei com ninguém fora do meu casamento. Mas Jesus está interessado, na verdade, na pureza dentro do meu coração, na pureza dos meus pensamentos, das minhas intenções e das motivações. Jesus está abordando uma questão muito profunda aqui. Jesus vai dizer assim: o centro dessa questão, o coração dessa questão, é a questão do coração. Jesus está ensinando sobre mais do que castidade no sentido prático. Jesus está ensinando sobre pureza e sobre agradar a Deus com aquilo que acontece dentro da nossa imaginação, dentro dos nossos afetos. E o fato de que Jesus mostra que, note que muitas vezes as pessoas leem esse texto e dizem assim: rapaz, é impossível viver isso daí, né? Porque eu estou caminhando na rua um dia, estou lá no centro, fui fazer uma compra, e eu vejo uma pessoa do sexo oposto vindo na minha direção, uma pessoa muito bonita por sinal, e passa um pensamento rápido pela minha cabeça, como um relâmpago, dizendo: nossa, que pessoa bonita. E então ali mesmo eu já adulterei, eu já quebrei o mandamento. Não é sobre isso que Jesus está falando. Ele não está dizendo de um olhar fortuito, ele está falando a respeito de um olhar que já é projetado com uma intenção de cobiçar. Se você olhar para uma mulher já com a intenção de cobiçá-la, então no seu coração você já desagradou a Deus. Jesus deixa muito claro onde deve começar a nossa pureza.
dentro do nosso coração. E é claro que quando Jesus ensina sobre o coração humano, o ensino de Jesus ele pode nos parecer um pouco sombrio, porque Jesus diz assim, para vocês fariseus que estão preocupados em lavar os pratos, e vocês acham que a pureza está nas muitas cerimônias de purificação que vocês praticam, lembrem-se que aquilo que entra pela boca do homem não pode contaminá-lo, mas aquilo que sai do coração do homem o contamina, porque o coração do homem está cheio de assassinato, de adultério, e Jesus faz uma lista escabrosa de pecados. Jesus tem essa percepção de que do nosso coração vem uma fonte de impureza, ou seja, nós poderíamos dizer que Jesus está dizendo assim: dependa radicalmente do trabalho santificador do Espírito Santo para trazer essa pureza dentro do seu coração, alterando, tocando, purificando as arquiteturas mais internas dos seus desejos e motivações mais profundos, porque só assim nós poderemos ser de fato puros diante dele. Peter Jones diz que nós como igreja temos nos calado a respeito da sexualidade, que nós temos sido omissos em relação a esse assunto. A igreja tem coragem para falar sobre como nós devemos conectar o evangelho com o trabalho, como nós devemos conectar o evangelho com a ação social, como nós devemos fazer missões, como nós devemos nos portar na família, mas quando chega no assunto da sexualidade, nós assumimos um pressuposto de que sempre a sexualidade tem um teor um tanto sujo. Existe uma sujidade nesse tema, inerente à sexualidade. Kate Keller, num livro muito importante sobre casamento, ela diz o seguinte: a igreja comprou a ideia, em parte medieval, de que o sexo é algo que tem a ver com o corpo e não com o espírito, e que portanto a sexualidade seria algo carnal, essencialmente mundano, e em que não se mistura com a pureza da religião e da vida da igreja. Agora note você a maneira como muitas vezes nós fracassamos absolutamente na forma de encarar a Escritura. Abra sua Bíblia e você verá um texto que está lá no cânon, que é o livro de Cantares. Você já leu o livro de Cantares? Você já deu uma olhadinha no que rola ali? São dois amantes diante de Deus, dizendo assim, a mulher diz assim: porque as pernas do meu marido são como colunas de bronze no templo. Você fala assim: uau, esse cara devia fazer um leg press bem firme naquele tempo, né? E ele olha e diz assim: o pescoço, né? Existem alguns elogios que eu não acho que você vai usar chamar a sua esposa hoje em dia, né? Que ela é como a égua de Faraó, que ela é como uma pomba, né? Acho que isso está um pouco caduco e fora de época. Mas ele diz em determinado momento que o pescoço dela é maravilhoso e que o colo, os seios dela são como o fruto da vide. Olha, nós temos feito um esforço hercúleo ao longo dos séculos para dizer que esse texto versa sobre Jesus e a igreja, sobre Israel e Deus Yahvé. Mas a grande verdade é que é, em primeiro lugar, um poema romântico. E que a Bíblia, ela não fica palpando muito o tema da sexualidade. Pense bem comigo como o apóstolo Paulo recebe uma série de perguntas dos irmãos que viviam em Corinto, uma cidade muito promíscua, e eles perguntam se é bom casar e se é bom praticar a sexualidade. E ele escreve uma epístola de volta e responde: olha, eu recebi as perguntas de vocês e eu quero responder essas perguntas aí. Eu quero dizer que a vida sexual dentro do casamento é muito boa e abençoada por Deus. E aquele que deseja desfrutar de todas as bênçãos de Deus, se case e não fique abrasado. E ele passa a falar abundantemente sobre a sexualidade no casamento. O apóstolo Paulo tem menos protocolo para falar sobre sexualidade do que nós cristãos do século 21. E isso é uma coisa um tanto intrigante. Isso é uma coisa um tanto intrigante. À medida em que nós fomos nos calando como igreja, a sexualidade, especialmente a sexualidade ocidental, ela foi sendo cada vez mais dominada pela indústria do sexo, que transforma o sexo muito mais num produto e numa experiência. É lógico que essa sexualidade que foi criada por Deus no princípio, para ser entregue ao homem e à mulher no contexto do casamento monogâmico, esse dom e essa dádiva foi corrompido pelo pecado. O que quer dizer que após a queda, esse desejo sexual, ele se torna caído, ele se torna distorcido, ele se torna manchado. Em geral, como eu já disse aqui,
O Novo Testamento tem uma palavra para explicar esse desejo sexual após a queda, que é a palavra grega epitomia. Epitomia, ela é uma junção de duas palavras que diria, a tradução literal seria mais ou menos assim, um hiperdesejo. Esse desejo é marcadamente descrito no Novo Testamento como sendo impessoal, não importa com quem, só importa o que. Desproporcional, ele tem um tamanho fora da sua proporção adequada, ele é um desejo exagerado, e ele é desordenado, ele está fora de controle, ele tem um aspecto viciante. Então nós podemos dizer que a sexualidade humana, após a queda, ela ficou refém da lascívia, mas que nem toda a sua sexualidade é necessariamente lasciva. Ou seja, é um problema do coração humano, é um problema da nossa natureza interior. Agora, eu quero que você pense um pouco sobre os desafios que nós temos como cidadãos de um tempo tão tecnológico. Eu quero que você pense sobre isso. Muito antigamente, se uma pessoa determinada a se expor a alguma coisa lasciva, ela precisava ir presencialmente até um lugar e se expor a comprar uma revista obscena, ou alugar um filme obsceno, ou se ela estava flertando com uma pessoa, ela tinha que ir até um lugar para encontrar essa pessoa. Se você é do tempo analógico, você sabe o que isso significa, porque obviamente nós não tínhamos esse dispositivo tão poderoso nas mãos. Com o celular, tudo isso pode ser feito da sua casa, do conforto do nosso quarto, e com uma certa abscondidade, ou seja, de forma secreta, de forma oculta. Eu quero que você pense um pouco sobre os desafios que existem para a pureza no nosso tempo. Porque se você entra num site e fala assim, eu vou comprar um pneu aqui na Pneu Store. Pneu Store não me pagou nada para fazer esse merchan aqui. Vou comprar aqui um pneu na Pneu Store. Você vai ter em algum lugar daquela tela alguma coisa obscena acontecendo ali. Corpos desnudos hoje vendem de pneu até sorvete. Absolutamente tudo é embalado com corpos desnudos hoje em dia. Nós vivemos numa sociedade hipersexualizada. E muitas vezes, por causa disso, nós vamos relativizando os padrões de Deus para a sexualidade humana. Quando eu digo nós, não estou pensando no cara que está lá, eu estou pensando na pessoa que está aqui. Nós vamos pensando... Eu conto essa história que uma vez eu preguei um sermão exatamente sobre isso, lá no Rio de Janeiro. E então uma pessoa que estava começando a aderir à nossa comunidade marcou um café comigo. E ela disse assim, pastor, olha, eu vi o sermão no último dia, no último domingo. Eu fiquei muito intrigada, porque eu cheguei a pensar por um minuto que a igreja ainda acredita que a sexualidade é para ser vivida dentro do casamento entre homem e mulher. Mas eu tenho certeza que não é isso, né, pastor? Afinal de contas, nós estamos no século 21. E, nossa, para mim isso seria um retrocesso assim à Idade Média. Eu falei, bom, eu acho que eu saí de um portal do tempo então, para a gente ter essa conversa aqui, porque é justamente isso que eu vou reafirmar. Ela falou, mas por que, pastor? Eu falei assim, porque esse é o padrão da Escritura. Agora, pergunte-se por que esse é o padrão da Escritura. Porque você tem que entender para que a sexualidade foi criada em primeiro lugar. Ela foi criada e entregue como um dom aos homens, para que no contexto do casamento e de uma aliança para toda a vida, a sexualidade possa gerar essa concreta unidade entre homem e mulher, de tal maneira que eles sejam uma só carne, uma unidade físico e espiritual. A sexualidade não foi entregue para que nós pudéssemos ter apenas prazer corriqueiro, mas para que ela pudesse forjar esse tipo de unidade e reciprocidade entre homem e mulher no contexto do casamento. É isso que a Bíblia ensina. E é isso que a igreja tem hesitado em ensinar no nosso tempo, por diversos motivos. Nós temos que tomar atenção com a relativização dos nossos padrões, e porque de fato essa relativização ela cria um ambiente propício para aquilo que eu chamo de idolatria da sexualidade. Em determinado momento dos escritos de C.S. Lewis ele diz assim, sabe o que acontece quando você exercita muito um apetite? Quanto mais você exercita esse apetite buscando satisfazer esse apetite, mais esse apetite cresce, ele se dilata.
E à medida em que ele se dilata, a sensação de satisfação não é maior, é a sensação de insatisfação que é maior. Porque esse apetite cresceu e o que era suficiente hoje não será suficiente amanhã. E C.S. Lewis diz assim: para uma geração desesperada que busca satisfação sexual de todas as formas, o que ela encontra no final dessa busca é ainda mais vazio e ainda mais insatisfação. Por causa da idolatria do sexo, a ideia de que nós não seremos felizes, a ideia de que nós não seremos completos se a nossa vida sexual não for aquilo que a indústria do sexo diz que ela deve ser. Você sabe que recentemente eu aceitei o título de tiozão. Eu estou processando isso ainda. Eu já estou com aquela coisa de no meu tempo era melhor, a música no meu tempo era melhor. Nossa, você tinha que ver como era bom ser criança no meu tempo. Você jogava bolinha de gude lá em Minas, né? A gente andava de carrinho de rolemã. Mas sobretudo quando eu converso com adolescentes, né? Esses dias eu tive que perguntar para um adolescente o que significava stalkear alguém, né? Eu não sabia se era um tipo novo de hip hop, alguma coisa, então eu perguntei. E quando eu perguntei, esse adolescente olhou para mim dizendo: nossa, você realmente está muito tiozão, você não sabe disso, né? Mas eu pergunto para você, querido papai e querida mamãe, você sabe ou tem noção de como os adolescentes estão vivenciando a sexualidade num tempo digital? Você sabe que recentemente uma pesquisa muito grande foi feita e que diz que 2 entre cada 3 adolescentes já trocaram fotos explícitas com outro adolescente. Sexting. Fui pesquisar, para não ficar tão tiozão, para saber o que é. Sexting, né? É a ideia de que esses adolescentes estão vivenciando, experimentando a sua sexualidade agora, não apenas em sites pornográficos, em salas de bate-papo, mas eles estão trocando conteúdo explícito entre eles, e às vezes um adolescente ameaça de vazar alguma coisa, e isso muitas vezes dá ocasião para tentativas de suicídio, inclusive. Você tem noção de onde nós estamos chegando? Você tem ideia de para onde nós estamos indo como sociedade? Você tem ideia da vulnerabilidade que é você colocar um celular na mão do seu filho e não supervisionar isso? Imagine que um adulto chegasse na porta da sua casa e convidasse o seu filho sorrateiramente de poucos anos e falasse para ele assim: olha, ali naquela van tem milhares de revistas pornográficas, vamos lá que eu vou te mostrar todas elas. Você ficaria feliz com essa pessoa? Mas é exatamente isso que um celular é. Acesso a coisas que vão deformar o entendimento da sexualidade desse adolescente por um bom tempo. Ou seja, nós vivemos num tempo de uma impureza digital e nós vivemos também no tempo da infidelidade digital. Pense bem sobre como nós fomos apagando, cara, os limites e a clareza de limites na nossa sociedade recentemente, faz alguns anos já, mas não tantos anos. Um líder muito importante do contexto dos Estados Unidos, um pastor que eu pessoalmente respeito muito, e que era um líder muito importante de uma rede de igrejas, ele foi denunciado na sua igreja. Por quê? Porque uma mulher da igreja estava tendo conversas com o pastor, por um aplicativo. E foi se descobrir que essas conversas elas não tinham nenhum conteúdo obsceno e nenhum conteúdo explícito. Mas havia uma troca de afetos ali. E essa troca de afetos gerou um vinculamento, gerou uma aproximação entre esses 2 adultos, ambos casados, de tal maneira que isso não era saudável. E uma amiga dessa moça diz para ela que eles estavam nutrindo uma espécie de um flerte meio platônico, digital, há bastante tempo. Isso foi levado ao conselho. O conselho revisou essas mensagens. Esses 2 adultos foram encontrados em falta e ele foi disciplinado. Agora pense bem como uma pequena conversa, supostamente amigável no Instagram, pode nos conduzir para lugares que não honram a Deus e que não glorificam o seu nome. Eu pessoalmente, cara, eu sou muito antiquado em algumas coisas. Eu queria até te pedir desculpas por isso. Porque tem horas que eu falo algumas coisas que eu falo: nossa, como eu sou antiquado. Mas eu absolutamente não acredito em uma amizade afetiva
entre homem e mulher. Eu não acredito. Imagine o que seria para você ver o seu pastor abrindo o seu coração e compartilhando afetos profundos da minha vida com uma outra mulher aqui da congregação. Como você se sentiria? E que tipo de vulnerabilidade nós estamos nos expondo quando nós encaminhamos para esse lugar? Mas antigamente a gente tinha que se encontrar com essa pessoa. Hoje não. Do conforto do meu lar eu posso conversar com uma miríade de pessoas. Muitas vezes sem a supervisão de ninguém. E como isso é absolutamente perigoso. Antes da gente seguir para o final, eu queria falar um pouquinho sobre isso que tem me preocupado muito, que é o que os sociólogos chamam de a pornificação do leito conjugal. Depois de muitos anos consumindo pornografia, particularmente os homens consomem mais do que as mulheres, mas existe agora quase uma paridade na taxa de consumo, existe uma migração das expectativas disso para o leito conjugal. E agora, essa ideia de sexo performático, imagético, é migrado para dentro dessa relação de longo tempo, onde, obviamente, com as décadas passadas, os nossos corpos já não são mais o mesmo. E existe uma insatisfação latente de que, em determinado momento, o meu cônjuge não quer isso ou não quer aquilo. Mas pense bem, se nós temos o direito de impor determinadas coisas que são degradantes e que denigrem. Meus irmãos, nós estamos vivendo um período em que só Deus para ter misericórdia de nós. Só Deus para ter misericórdia de nós. Como pastor, existem determinadas coisas que ameaçam atravessar o meu coração. Determinadas situações conjugais que ameaçam simplesmente me sobrecarregar de uma forma que eu digo: Senhor, só a sua graça para nos sustentar nesse tempo. Jesus ensina que nós precisamos de uma dependência radical do Espírito Santo. E isso é muito condizente com a teologia da santificação do Novo Testamento, onde essa santificação ela é atuada pelo Espírito purificador sobre nós. A primeira pessoa que trabalha na santificação é o Espírito Santo, mas diferentemente da salvação, onde Deus opera livremente por sua graça, na santificação Deus trabalha comigo, Deus trabalha com você, Deus trabalha conosco. O Espírito deve transformar a arquitetura do meu coração, isso é algo que eu não consigo fazer. Mas Jesus diz assim: existe um trabalho que só você deve fazer. E então ele dispara uma máxima que é assim: se o seu olho te faz pecar, arranque o seu olho e jogue fora. Se sua mão te faz pecar, coloque sua mão sobre uma bancada, aproxime um cutelo, jogue-a fora. E Jesus diz que será melhor perder um membro do que você se perder por completo. E é lógico que eu e você sabemos que essa fala de Jesus ela é hiperbólica e que ela tem de ser interpretada, o que significa dizer o seguinte: faça tudo o que você tiver de fazer para restringir, proteger, para blindar, faça tudo, construa limites e lute agressivamente por eles. Orígenes, pai da igreja do 3º século, ele lutava com a sua sexualidade. Em determinado momento ele castrou a si mesmo pensando que isso seria uma solução, para descobrir depois que a sexualidade ela está aqui. Ou seja, quando Jesus fala sobre nós construirmos limites e lutarmos por eles para cortar, para decepar, o que Jesus está dizendo é o seguinte: nós precisamos agir na raiz do pecado, nós precisamos cortar aquilo que de certa forma nos conduz à impureza, nós temos que ser agressivos, nós não podemos negociar com o pecado não se brinca, nós não devemos brincar com os impulsos do nosso coração, nós devemos ser absolutamente, radicalmente comprometidos. O discípulo de Jesus, ele sabe que ele depende desse trabalho santificador do Espírito Santo no seu coração. É o trabalho de Deus dessa equação. Mas ele sabe que ele tem um trabalho para fazer aqui, que é uma obediência irrestrita, radical, sem nenhum tipo de negociação. Não existe margem. Não existe margem. Numa sociedade hipersexualizada, nós não podemos ter nenhuma margem para impureza na nossa vida. Nós precisamos construir limites claros e defendê-los de forma bíblica. E a primeira coisa que nós temos que fazer para aplicar isso daí, é isso que nós estamos fazendo aqui. Meus irmãos, é um exercício muito difícil para mim como pastor, abordar um tema desse no sermão de domingo. Enquanto eu preparo esse sermão, eu penso: rapaz,
como é que fulano de tal, como é que ciclano, olha quantas pessoas, quantas cabeças diferentes. E vindo aqui ensinar isso, nós nos expomos a tantos mal entendidos. E essa fala ela tem que ser tão calculada, ela tem que ser tão calibrada, ela tem que ser tão ensaiada. Mas nós temos que ter a coragem de fazer isso. Nós não podemos omitir. Papai, mamãe, lembre-se, pelo amor de Deus, se você não ensinar o que a Bíblia diz sobre a sexualidade para os seus filhos, você acha que o mundo não vai catequizar a cabeça da sua criança? Enquanto nós vamos nos omitindo e nos calando, nós estamos sendo atropelados por uma onda. Você tem noção do tamanho da indústria pornográfica hoje? Você tem noção de quanta soma de dinheiro é colocada em vários recursos de internet para que ela possa chegar na mente e no coração dos nossos jovens? Você sabe que quando um adolescente consome pornografia até os 12 anos, ele incide em 3 vezes mais probabilidade de se tornar adicto na vida adulta? Você tem noção do que nós estamos vivendo? Nós estamos vivendo, segundo sociólogos, uma epidemia de pornografia. E nós, como igreja, às vezes queremos colocar uma peneira, tapar o sol e fingir que está tudo bem. Temos a coragem de dizer, irmãos, não está tudo bem. Não está tudo bem. Nós não podemos mais nos calar, nós não podemos mais nos omitir. Paulo escreve fortemente para os coríntios: olha, passemos agora as perguntas que vocês fazem na carta que vocês me enviaram. A pergunta é bom ter relações sexuais? E ele responde dizendo, sem dúvida, mas da maneira certa. É bom estar casado tanto para o homem quanto para a mulher. Os impulsos sexuais são fortes, mas o casamento é forte bastante para contê-los, permitindo que uma vida sexual equilibrada e plena num mundo de desordem sexual. Primeira epístola de Paulo aos Coríntios, capítulo 7, versículos 1 e 2, na tradução da Bíblia, a Mensagem. Nós temos que ter a hombridade de ensinar o padrão da Escritura, mas nós temos que ter também a hombridade de construir mecanismos de proteção. Nós precisamos construir ativamente barreiras para nos proteger. Muito recentemente, minha esposa e eu recebemos a indicação de uma série aclamada. Ok. E aí, a gente assiste assim um capítulo por semana, geralmente depois do culto de domingo ou sábado à noite. A gente faz uma pipoquinha e a gente fica ali ao nosso tempo juntos e a gente gosta de assistir uma série. Aí beleza, fomos assistir a série. 1, 2 capítulos da série, 3, a série realmente era muito boa. No final do terceiro episódio eu falei com ela assim, amor, deixa eu te falar, eu não estou a fim de continuar. Ela falou, olha, eu também não. Por quê? Porque eu acho que essa série está usando aqui a sexualidade de uma maneira que não está legal. E eu não quero isso aqui, nem para mim, nem para você, nem para nossa família. Se meu filho estivesse aqui, eu ficaria desconfortável de ver determinadas cenas. Ela falou, eu também não estou achando legal. E nós cortamos. É uma série muito legal? É uma série muito legal. Uma série premiada? Uma série premiada. Mas eu quero isso dentro da minha casa? Eu não quero isso dentro da minha casa. Eu não quero isso dentro da minha cabeça e dentro do meu coração. E alguém pode falar assim, mas parece que a gente está voltando. Não, meus irmãos, presta bem atenção. Você ouviu Jesus dizer, arranque o olho, corte a mão. Você acha que Jesus está brincando? Você acha que Jesus está dizendo que nós podemos brincar com o pecado em algum nível, em alguma maneira? Você acha que quando Jesus está falando isso daqui é mera retórica de linguagem? Não, ele está dizendo que nós temos que ser absolutamente comprometidos com a pureza. Sabe por quê? Porque o nosso coração é muito traiçoeiro. Imagine se cabe bem para você, um pai de família, homem decente, pessoa cristã, conhecida na comunidade. Imagine se cabe bem para você seguir aquela influencer que utiliza sempre pouca roupa nos seus vídeos. Imagine se cabe bem para você, mulher de Deus, mulher santa, mulher lavada no sangue de Jesus, seguir determinados influencers que aparecem com pouca roupa, mostrando sua voluptuosidade em vídeos pretensamente engraçados, mas que tem sempre um fundinho de sensualidade e de volúpia. Cabe bem isso para você, meu irmão? Cabe bem? Se seus filhos estivessem do seu lado consumindo esse conteúdo junto com você, seu coração ficaria alegre de compartilhar isso com o seu filhinho, com a sua filhinha? Então eu peço que nós possamos vigiar um pouco mais o que os nossos olhos estão consumindo. Peço que nós possamos ter um pouco mais de critério para as coisas que estão chegando até a nossa alma.
Porque se você olhar para uma pessoa do sexo oposto com a intenção de cobiçá-la, o coração de Deus já está desagradado de mim, já está desagradado de você. E não venha com esse papo de, pastor, sabe o que é? Eu já cheguei numa fase da minha vida que eu estou tão resolvidão em relação a isso daí. Eu já sou uma pessoa, mas eu já estou assim, olha, esse irmão, eu estou acima disso daí. Olha, meu irmão, vou te dizer uma coisa, ninguém está acima. Ninguém está acima. Ninguém está acima. Tem um texto bíblico que diz assim, aquele que está de pé, completemos. Vamos dizer de novo, aquele que está de pé, cuide-se para que não caia. Rapaz, eu tive a infância marcada por escândalos de líderes evangélicos. Jimmy Swaggart, não sei se alguém lembra aqui disso aqui. Rapaz, isso fraturou a alma do evangelicalismo norte-americano. Um cara tão querido, tão amado, com tanto carisma, que era tão usado por Deus, envolvido com coisas tão sórdidas e tão sujas. Muitos outros pregadores. E isso parece uma coisa um pouco clichê, o fato de que nós tendemos, com parte da nossa consciência, a dizer assim, não, aquela pessoa que conversa comigo na empresa, aquilo, ele só é solícito. Ou aquela outra pessoa que conversa comigo na academia, não, aquela moça só é simpática. Uma parte da nossa consciência quer nos enganar. Existe uma força motriz dentro de nós que diz que aquele contato, ele é um contato saudável, quando uma parte do Espírito Santo está falando no nosso coração, existe uma coisa sórdida acontecendo aqui, existe uma coisa que não está correta aqui. Mas sabe o que acontece? O diabo engana aqueles que se enganam. E quando nós dizemos assim, não, está tudo bem, meu irmão, provavelmente não está tudo bem. E provavelmente existem determinadas interações que nós temos que ser muito criteriosos e ter muita firmeza nas coisas. Para aqueles que caíram em determinado momento, eu quero emitir aqui uma palavra de graça, de perdão e de restauração. Para aqueles que já quebraram seus votos conjugais, para aqueles que já desonraram a Deus, de múltiplas formas inclusive, eu quero emitir uma palavra de graça e de restauração. Mas lembre-se da palavra de Jesus para aquela mulher que foi trazida a Ele. Ele a perdoa, Ele não a condena, mas Ele diz, vá e... Digamos, igreja, com coragem, vá e não peques mais. A graça que restaura aqueles que se arrependem. Arrependem-se de fato do que fizeram. Nós não temos a autoridade de dizer o que é certo e o que é errado fora do contexto da Escritura. A Escritura nos diz. E a Escritura nos demanda um compromisso radical com uma vida de pureza. Uma obediência radical a Deus na dependência do Espírito Santo. E uma obediência radical na hora de estabelecermos limites que protejam o nosso coração, os nossos olhos, nossas relações, nossa família. Nós vivemos numa sociedade que busca desesperadamente a satisfação sexual e que incentiva as pessoas a preencher o seu vazio existencial no prazer sexual. O resultado disso é essa cultura absolutamente fragmentada pelo adultério, pelo divórcio, pela banalização do sexo e pela corrupção sistemática das nossas crianças. A sexualidade cristã vai dizer que sim, a sexualidade é uma parte importante da nossa criação e é uma parte importante do casamento, mas ela vai apontar a solução para o nosso vazio na direção de outra realidade. Lembre-se da música dos Rolling Stones que diz assim, eu busco satisfação, mas quanto mais eu busco satisfação, menos eu consigo encontrar. E se essas pessoas que estão buscando essa satisfação existencial na sua vida sexual, se elas pudessem saber que existe um lugar onde de fato elas serão conectadas, onde elas serão de fato amadas, onde elas serão aceitas de forma incondicional, e se elas souberem que existe um amor que está à espera delas, e que esse amor não vai falhar, e que esse amor não vai titubear, e que esse amor fará tudo, e mais um pouco, e tudo de novo, para redimir, para salvar, e se essa pessoa souber que ela é amada por Jesus. Nós temos que ter a coragem de dizer que na busca frenética
de uma sexualidade absolutamente descontrolada da nossa geração, a solução é um encontro radical com o amor de Deus que apacenta nosso vazio interior de uma forma que nada, nem ninguém é capaz de fazê-lo. Se você colocar a expectativa sobre o seu cônjuge, de que ele ou ela possa fazê-lo completamente feliz, você vai quebrar a espinha dorsal do seu casamento. Se você colocar sobre os seus filhos a expectativa de que eles tragam um sentido para a sua vida, você vai quebrar a alma dessa criança. Porque absolutamente ninguém pode dessedentar o nosso coração, a não ser o amor de Jesus. Jesus, tem piedade de nós, tem misericórdia de nós. À medida em que o Senhor nos chama para sermos uma geração pura e santa, mas que vive numa época de tamanha impureza e relativização, nós pedimos com temor: Senhor, nos socorre em nome de Jesus, nos ajuda, nós precisamos da sua graça. Nossa casa está sendo invadida sistematicamente, nossos olhos estão sendo, Senhor, defraudados sistematicamente. Mas nós pedimos, Espírito Santo, de graça e de poder, vem trazer uma pureza interior no nosso coração, em nome de Jesus. Vem nos trazer um senso profundo da sua santidade, e do seu poder e da sua grandeza, para que olhando no seu rosto nós possamos, Senhor, almejar e aspirar sermos santos como o Senhor é santo. Senhor, que essa pureza venha transformar nossas interações, nossas conversas, venha transformar, Senhor, nossos relacionamentos, a maneira como nós consumimos conteúdo. Senhor, que essa pureza seja um compromisso, Senhor, diuturno, de todos os dias, de todas as horas, aonde nós, Senhor Jesus, estabelecemos para nós mesmos, para os nossos filhos, com clareza, aquilo que agrada o seu coração e aquilo que desagrada o seu coração. Nos perdoa, Senhor, todos os lugares em que nós reservamos um pequeno cantinho para as ervas daninhas no quintal do nosso coração. Nos perdoa por isso. Nos lembra que essas ervas daninhas, elas não vão ficar ali, elas querem tomar tudo, elas querem tomar todo o espaço da nossa alma. E nos ajuda, Senhor Jesus, a ter um firme compromisso de criarmos limites de proteção para nós mesmos, para a nossa família, para o nosso casamento, para que o Teu nome seja glorificado, Jesus, e para que o mundo possa saber que existe um novo jeito de se viver, existe uma nova maneira de enxergar a vida, a sexualidade e todas as coisas pelo prisma do Evangelho. Como igreja, Senhor, local, como IP Aquários, nos dá coragem de ensinar tudo o que a Sua palavra ensina, e de ter a coragem de ensinar exatamente como ela ensina, de abordar todos os temas que ela aborda e de fazê-lo com integridade à luz da autoridade única e suficiente da Escritura, para que em nenhum tempo nós sejamos encontrados em falta, em nenhum tempo nós sejamos encontrados omissos, mas que nós possamos com coragem anunciar a verdade da Tua palavra. Nós pedimos essa graça, nós pedimos misericórdia, nós pedimos perdão, nós pedimos restauração. Nós fazemos isso em nome de Jesus Cristo, nosso Senhor e Salvador. Amém e amém.